Muito bem, vamos falar do assunto do dia aí, né? Prisão de Roberto Jefferson, aguardando audiência de custódia. Que situação que a gente acompanhou nesse domingo, né? Eu acompanhei consternada aí os desdobramentos desse fato relacionado à postura do Roberto Jefferson e, obviamente, né, um fato que talvez em um outro momento teria uma leitura apenas circunstancial ali da reação dele com os disparos de fuzil, as granadas, que os ouvintes estão falando, mas é granada de efeito moral, mas jogou uma granada na Polícia Federal, meu amigo. Você jogaria uma granada na Polícia Federal, seja de efeito moral, seja uma granada de qualquer forma. Aí aqueles vídeos nas redes sociais pipocando, enfim, depois aquela determinação de prisão a qualquer instante, a qualquer momento, é um fato do dia, é óbvio, repercutiu muito. A gente sabe que houve, obviamente, uma corrida por parte dos coordenadores de campanha e dos políticos nessa reta final. Estamos, 6 dias do segundo turno, para tentar se desvencilhar dessa atitude aí, exatamente, né, de tudo isso que acabou acontecendo em Levi Gasparian. E é isso, fato que depois de 8 horas, Roberto Jefferson se rendeu para, digamos assim, não piorar tanto a situação, né? Os policiais federais feridos acabaram não sendo feridos de morte, mas a gente sabe que existe uma série de controvérsias em relação a isso, até porque a justificativa é aquela história do inquérito do Alexandre de Moraes, que é extremamente criticado aí pela história do crime de opinião. Então a gente vai ouvir agora, né, um trechinho do vídeo que o candidato Jair Bolsonaro publicou. Ele publicou um vídeo no Twitter falando sobre esse caso aí. Determinei ao ministro da Justiça, Ângelo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento é dispensado. A quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. O som tá meio de lata aí, mas dá pra entender o que ele tá falando, né? Que quem atira em policial é bandido, tá anunciando a prisão do Roberto Jefferson, deixa clara essa ruptura de um suposto apoio ou afinação ideológica aí com o Roberto Jefferson imediatamente. Eu nem vou mencionar aqui as falas do Roberto Jefferson em relação à ministra Carmen Lúcia. Isso não quer dizer que eu concordo com as posições e decisões da Carmen Lúcia, mas acho que não vem nem ao caso. Todo mundo viu que ele mencionou, enfim, a qualificação, digamos assim, que ele deu a ela e o Alexandre de Moraes dentro desse processo todo, tá certo? Aí o que houve também foi uma gravação da filha do Roberto Jefferson, com certeza, ouvinte, você acompanhou aí no seu zap, deve ter chego, né? A Cristiane Brasil, que também teve conta suspensa ontem em redes sociais, dizendo que o pai dela estava lá reagindo à prisão contra agentes da Polícia Federal e tá, mas várias questões chamam a atenção, né? É um preso domiciliar que tem um fuzil, granada, seja de efeito moral ou não, descumpriu uma série de medidas que, enfim, poderia não concordar até com a questão do inquérito, que realmente é bastante polêmica, mas descumpriu, fez live, entrevista, escambau. E aí ontem o que aconteceu depois de tudo isso, além da questão do medo de um impacto eleitoral, obviamente foram notas, né? A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal falaram que repudiam exatamente tudo o que aconteceu, a reação em cima dos policiais, né? Houve também do lado de fora uma agressão ao cinegrafista, né? De uma TV afiliada da Rede Globo, que aí isso acabou também tendo outra repercussão grande, porque seria um apoiador do presidente, em tese que teria feito essa agressão no meio daquela confusão toda, né? A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também mandou uma nota aí nesse caso dizendo que se solidariza com a história do cinegrafista, e os políticos todos correram para as redes sociais se manifestar. Caso de Sérgio Moro, nosso senador eleito, foi para as redes sociais lá dizer que é coisa mais sem noção. Ele escreveu esse ataque aos agentes da PF, espero que estejam bem, minha solidariedade, né? Colocou inclusive o nome dos policiais, que a Polícia Federal é uma instituição de pessoas valorosas e que se arriscam todos os dias na luta contra o crime. Nosso deputado federal mais votado, Deltan Dallagnol, foi outro que também foi às redes sociais lá prestar solidariedade a toda essa situação relacionada à Polícia Federal. E agora a gente vai conversar com o Juliano Pedroso, para o que interessa de fato, que é entender a análise e os impactos, desdobramentos e o uso político disso tudo. Juliano, bom dia para você. Primeiro, muito obrigada pela presença aqui no RN Dia, né? A gente se encontrava no RN Opinião, agora no RN Dia. Vou passar a bola para que você traga para nossa audiência a leitura aí de tudo isso que está acontecendo. Bom dia, Rafa. Bom dia a toda a audiência maravilhosa aqui da Pan News. Realmente, esse ocorrido, né, com o Roberto Jefferson, esse absurdo, as campanhas têm procurado, de fato, isolar o Roberto Jefferson. Ele ficou tóxico, né? Ele já é tóxico há bastante tempo.
mas ele, em alguns momentos, conseguia um verniz ou outro para tentar continuar, né, sendo de alguma forma relevante no debate público, né, mantinha um controle em alguns momentos real, em outros momentos um controle virtual do PTB. Então, as campanhas hoje elas estão primeiro tentando entender, né? Algumas campanhas colocaram trackings na rua, Rafa fizeram algumas pesquisas qualitativas em relação, né, grupos focais para entender como as pessoas avaliam esse comportamento do Roberto Jefferson, e todas constataram, né, pelas fontes que eu consultei, todas elas constataram que, assim, ninguém apoia o que o Roberto Jefferson fez. Algumas pessoas modulam a ação, mas apoio concreto ao que ele fez, ninguém tem dado. Agora, por exemplo, as pessoas conseguem desvencilhar isso porque é uma tentativa da esquerda, obviamente, de recorte, de colar isso como um reflexo, né, do que seria um discurso de incitação à violência por parte do presidente da República e de contestação ao Supremo Tribunal Federal. O eleitor, ele consegue dissociar essa questão como uma ação isolada de Roberto Jefferson sem impacto, porque a preocupação das campanhas de ambos os lados, até com a história do Jefferson e o Mensalão, ficou muito evidente ontem nas redes sociais, que tem os dois viés ideológicos, não é verdade, Juliano? Opa, com certeza. As pessoas estão ligando, né? Estão puxando a história do Roberto Jefferson, que é uma história muito rica nesse tipo de aliança, né? A gente não pode esquecer que o Roberto Jefferson é uma pessoa que tem um histórico de adesão aos presidentes do momento desde sempre, né? Ele esteve, né, como o Rivaroli citou, ele esteve com o Collor, mas ele também esteve de alguma forma ali com o Fernando Henrique, ele esteve também com o governo Lula, né? Ele não esteve ali no governo Dilma, porque naquele momento ele estava ainda mais tóxico do que no momento, mas quando teve ali o governo Temer, ele tentou inclusive indicar a filha dele, Cristina Brasil, para ser ministra do Trabalho, e ela não pôde, inclusive por conta de multas trabalhistas, né? Então, assim, a história do Roberto Jefferson ela tem pulado. Agora, com relação a vincular a campanha a essa questão de uma escalada de violência e tudo mais, olha, esse é um movimento que os oposicionistas ao governo do Bolsonaro, a campanha dele, tem tentado fazer desde o início, desde daquela terrível tragédia que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu e outros fatos de violência política. Sistematicamente esse discurso tem sido levado adiante. E o presidente ele tem uma característica, Rafa, a gente pode lembrar isso desde da pandemia. Ele consegue, as coisas não colam necessariamente nele, né? Ele é antiaderente, vamos dizer assim. Então, aconteceu agora, inclusive, com aquela questão do discurso das venezuelanas, acontece com uma série de outros discursos que as pessoas fazem um raciocínio quase mágico. Esse ponto vai ser determinante para a derrota, ou esse ponto vai ser determinante para a vitória. Isso não tem acontecido. Então, aquelas pessoas que já têm um grau de indignação em relação ao presidente Bolsonaro vão pegar esse discurso, vão colar, vai aquecer essa indignação. As pessoas que têm uma simpatia, que de alguma forma já decidiram o seu voto, vão manter o voto, ninguém vai deixar né? É muito difícil que alguém deixe de votar por conta desse ocorrido, como não deixou por outros ocorridos. Então, assim, o que tem acontecido, talvez aquilo até que você trouxe junto com a Manu, é aquelas pessoas mais moderadas ou que já tinham uma vontade de não participar, talvez isso intensifique o tamanho da abstenção. Agora, imaginar que essa atitude do Roberto Jefferson vai ser um ponto de virada pró-Bolsonaro ou contra o Bolsonaro, eu tenho a minha tendência maior é acreditar que isso não vai ter essa relevância toda, sabe? Juliana, a gente está chegando no finalzinho do jornal, mas eu não posso deixar de falar ontem sobre o debate não debate, né? Que virou questão de sabatina e também foi mais um espaço, inclusive, para o Bolsonaro se manifestar. E há uma curiosidade muito grande sobre o comportamento dos institutos de pesquisa nessa reta final, a partir dos erros crassos aí que a gente viu no primeiro turno. Estamos a 6 dias das eleições. E aí, como é que a gente deve acompanhar a divulgação das pesquisas agora, além dessa questão dos factoides que você mencionou que tentam lá para prejudicar ou para tentar garantir a eleição nos próximos dias? Olha, o que a gente deve fazer é ler com um senso crítico muito, muito elevado, né? Como eu sempre tenho trazido aqui para os nossos ouvintes do Jornal da Manhã, diferente antes da votação do primeiro turno, a gente não tinha referências em relação aos institutos. Depois da votação, que né, não é uma pesquisa, é um dado da realidade, a gente consegue comparar, primeiro, os resultados que os institutos apontaram, e segundo, para ter clareza que as pesquisas elas são mais um elemento
que o eleitor, que as pessoas devem utilizar para a escolha do seu voto. Então ele não deve ser determinante ou ser traduzido como alguns jornalistas, alguns analistas, alguns políticos faziam. Olha, as pesquisas trazem isso e essa é a realidade, é isso que vai acontecer na urna. Não. O que a gente pode ver muito claramente é o seguinte, Rafa, as pesquisas elas têm que ser lidas, primeiro, né, como eu procuro ler as pesquisas, com grandes tendências, e eu procuro ler as pesquisas como um grande bloco, né? Eu leio o conjunto das pesquisas. Então eu gosto muito dos agregadores de pesquisa, eu tenho um modelo estatístico, né, que eu uso para fazer análise dessas pesquisas. O que eu posso antecipar para os ouvintes, que eu já antecipei hoje pela manhã, é o seguinte: o que as pesquisas vão apontar é um afunilamento cada vez maior entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, e com diferenças ficando cada vez mais próximas da margem de erro. Primeiro porque a polarização a gente constata, é um dado da realidade, a gente constata isso nas ruas, a gente constata no que a gente percebe, a gente constata nos levantamentos das próprias redes sociais, e isso vai ser traduzido cada vez mais nas pesquisas, e talvez até como uma medida defensiva de alguns desses institutos aos erros que eles tiveram no primeiro turno. Então, o que eu consigo acompanhar e o que eu tenho visto dos modelos é que se a gente pondera a renda, a gente pondera a amostragem, a distribuição pelo Brasil, a diferença ela tem gerado algo, né, algo entre 3% e 4% entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Juliano, obrigada pela conversa e pelas análises. Além do Jornal da Manhã, foi escalado aqui para o RND. A gente espera você mais vezes. Obrigada pela participação. Prazer sempre conversar com você, dividir a bancada e acompanhar suas análises. Então, te agradeço muito e até a próxima. Eu que agradeço, Rafa. É uma alegria estar aqui contigo, com a tua audiência, sempre maravilhosa. Você também apontando, né, questões absolutamente relevantes nesse momento tão crítico e de tanta polarização. Então, obrigado, um ótimo dia a todos. E para quem está aqui, eu espero vocês amanhã, às 7h pouco da manhã, no Jornal da Manhã também. É isso, 11h53, só sobrou 1 minuto.